Olá, meus amigos do coração. Hoje, mais uma vez aqui no Porto das Dunas, Aquiraz, Porto das Dunas, Ceará. Hoje, 2 de julho de 2025, uma quarta-feira. E eu estou voltando aqui ao Café dos Amigos, tendo o prazer de receber hoje um amigo, um poeta, um jurista, um bacharel em Direito, servidor público também. Muito bem. Poeta Edilberto Nobre. Tudo bem, Edilberto? Seja muito bem-vindo ao Café dos Amigos. Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e apresentar aqui a minha vida, aqui, como eu iniciei na poesia, né? E estou à sua disposição para qualquer pergunta. É isso que eu quero saber. Foi uma sugestão da Sandra, que está ali atrás fazendo um café para você. Traga o Edilberto, porque desde 2019, quando nós estávamos em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, saiu um beijo meu lá. E esse beijo, um brasileiro que é gerente de uma das maiores redes de supermercados lá em Orlando, viu e nos deu uma cortesia com almoço, em homenagem ao beijo, que apareceu o nome do supermercado, do restaurante. E você fez uma poesia, nós vamos já falar sobre isso. Agora, eu lhe convido aqui para você vir tomar um café. Aí você traz aqui, além de ter vindo acompanhado com a esposa, a Lucy, né? Você trouxe aqui um queijo, né, para Sandra. Trouxe aqui rapadura. Nordeste tem que ter rapadura de fogo. Castanha. Como é que você adivinhou que eu gosto de tudo isso? Sandra, por favor, pega aqui esse material delicioso aqui. Sandra, aproveita e agradeça. Agradeça também, Sandra. Agradeça logo aqui. Isso aqui são produtos nossos nordestinos, né? Pois é, muito obrigada. Nada. Eu estava de saída amanhã da Fortaleza só para ir comprar, mas já que chegou aqui em casa. Pronto, veio. E você trouxe aqui também. Nós vamos fazer o seguinte: fique à vontade. Aqui é um papo informal. Nós vamos colocar aqui o vídeo nas nossas redes sociais, no meu perfil do YouTube, no seu perfil também, no nosso canal no YouTube, que é Adrenalina para Não Envelhecer. Você está jovem, viu? Você está jovem. E vamos compartilhar esse vídeo aí com o seu público aí, com os seus leitores. E aqui o papo é informal. Eu estou vendo aqui que você tem uma agenda muito bonita aqui personalizada aqui. Ganhei de presente. Ganhei de presente essa agenda aqui. Edilberto, você nasceu aonde e em que ano? Eu fiz 70 anos esse mês 70? passado. Você está no formal? Estou no formal direto. Caramba! Eu sou de 55, nasci em Quixadá. Quixadá. Estou atrás de Quixadá, cheguei em Fortaleza há 10 anos de idade. Papai trouxe 8 filhos aqui para Fortaleza na década de 60. Aí foi trabalhoso, viu? Você nasceu em Quixadá. Em 1955. 55. 5 anos na minha frente. Foi, 55. Quixadá. Aí saiu de lá com quantos anos? Foi, saí de lá tinha uns 10 anos. 10 anos? Era. O que foi que o trouxe para Fortaleza? Foi em busca de horizontes, né? Mas você veio só ou veio com a família? Não, papai veio. Seu pai veio. Seu pai trabalhava com o quê? Papai trabalhava no Moinho Fortaleza. No Moinho Fortaleza. M. Dias Branco? M. Dias Branco. J. Macedo, lá no Mucuri. J. Macedo, né? Era J. Macedo. Papai era porteiro do Moinho Fortaleza, meu pai. Aí, papai gostava muito de conversar, contador de história. Aí ele como era um senhor muito... gostava de fazer amizade, ele fez amizade com o J. Macedo. Aí quando o J. Macedo, na época, era senador, que ia para Brasília, né? Assumir, ele era vice, né? Quando o Vigílio estava se afastando. Ele era suplente do Vigílio. Era suplente do Vigílio, isso. Aí quando ele assumia, aí ele ia ficar em Brasília, aí ele pegava, mandava o papai ir para a casa dele, para ficar vigiando a casa dele, porque era um senhor de responsabilidade. Ele confiava muito no papai. Aí o papai ficava dentro da casa dele durante uma semana, 10, 15 dias. Aonde isso? Lá na casa do próprio J. Macedo. Na época, eu não sei, parece que era na Santos Dumont. Aqui em Fortaleza, lá na Santos Dumont, de frente ao Center 1. Que hoje é o Del Passeio. Pronto, eu sou dessa época. Papai ficava ali. Era um quarteirão todo. Pronto, o papai ficava... A mamãe não gostava muito não, né? Passava 15 dias sem ver o velho, né? Aí, devido à confiança do J. Macedo, aí o papai ficava, tá?
dormia e ficava o dia todo, como se fosse vigilante. Você veio pra cá morar em qual bairro? Certo. Aí devido a, eu fiquei morando no Mucuri. Aí devido a Já amizade. veio direto pro Mucuri, e o seu pai trabalhando lá Tava no no Mucuri J. Macedo. e lá no J. Macedo, Certo. Aí eu naquele circuito. Nesse circuito. Eu com meus 14 anos de idade, para ajudar na renda familiar, eu trabalhava vendendo bolo. A mamãe Na rua? Fazia bolo. Não, eu ia vender lá no Moinho Fortaleza. Moinho Fortaleza. Você Você ia concorrer com o Moinho Fortaleza. Isso é farinha de trigo. A farinha de trigo Fortaleza. do próprio Moinho. Moinho. Aí eu pegava e... O senador comprou alguma vez bolo a você? Então, chega lá. Aí eu vendia bolo na porta, no escritório de lado assim, tinha um portão grande, ficava assim uns 30 metros de distância. Aí eu ficava no sol, né, com um caixãozinho. Na hora que eu abri o portão, eu ia vender o pessoal do escritório, fazer uma propaganda aqui, o bolo da mamãe era excelente, muito bem feito. Aí, uma certa vez, eu estava em pé, esperando que a porta abrisse do escritório, né, às 10 horas da manhã. Aí chega aquele carrão grande, eu 14 anos, não sei nem que carro era, um carro preto, aí desce aquele senhor, todo elegante, bonito, um homem forte, assim. Desce, o papai faz assim, ele desce para falar com meu pai. Aí, quando ele desce para falar com meu pai, os funcionários todos ficaram tudo abismados, e eu ficando observando, o portão aberto, né, assim. Aí o papai começou a conversar, o papai fez assim pra mim. Aí eu fui, né, aí quando eu cheguei, o caixãozinho, o senhor quer bolo? Aí eu falei, esse bolo, J. Macedo. O Manuel Dias de Macedo. Isso, aí eu trago uma aguinha, porque com isso agora me deu foi eu nem sabia quem era, eu nem sabia. Aí ele, muito educado, disse assim, não, meu filho, quando for amanhã você se apresenta no DRH. Aí eu fiquei assim, não sabia nem o que era DRH. Departamento de Recursos Humanos. Justamente, eu com 14 anos de idade, né? Aí papai, meu filho, volte pra lá. Aí quando eu voltei, aí ele entrou no carro e seguiu. Aí eu vendi meu bolinho lá, entrei no escritório, o papai só ia sair 6 horas da noite, aí eu fui pra casa. Quando o papai chega em casa, ele disse, meu filho, vem cá, sabe quem é aquele senhor que eu lhe apresentei? Não, pai, sei não, ali é o meu patrão, o J. Macedo. Aí ele disse, pai, e você está empregado. Uma das maiores fortunas do Ceará. A partir de segunda-feira você vai se apresentar no DRH com o documento. E essa história eu falo com emoção, porque eu, com muito orgulho, né, dizer que os ouvintes, que aqui o J. Macedo, não sei, atualmente é o terceiro mais rico do Ceará, né, naturalmente no ramo do trigo, eu passei 19 anos trabalhando na empresa do Macedo. Aí lá onde eu estudei, isso aqui eu tive que dizer para vocês, viu, garotada que está ouvindo, está assistindo esse nosso vídeo. Estudei, me dediquei, comecei como contínuo, depois como tirando cópia de desenho, aí passei para projetista, de projetista passei auxiliar de projetista, lá fabricava transformadores. Aí, eles eram os donos da Inelsa? Não, lá era a SEMEC, antigamente. SEMEC, né? Porque eu não conheci o senador, mas eu trabalhava na Tele Ceará e dava consultoria às empresas, que eu era o consultor da Tele Ceará, e eu acho que era a Cervejaria Antártica, era uma cervejaria... Cervejaria Astra. Astra, lá na Pessoa Anta, né? A Astra hoje onde é o Rio Mar. Mas tinha tinha um escritório ali pela Pessoa Anta, que no meu trabalho de consultor eu cheguei a conhecer salvo engano, o Manuel Dias de Macedo Neto. Inclusive, acho que ele fazia até administração da Unifor. Você falando da Astra aí, eu vi a inauguração da Astra, eu tinha 15 anos na época, na Copa... A Sandra está lembrando. Na época da Copa de 1970. Foi isso mesmo. 70 eu ainda estava em Natal. Eu estava em Natal, cheguei aqui em 73. Nessa época. Aí, pois bem, aí eu passei 19 anos lá trabalhando no J. Macedo, onde eu consegui estudar, né? Fiz curso técnico também, porque lá era indústria de SEMEC, construções eletromecânicas, era a indústria de transformadores. Né? Aí depois saiu de lá, aumentou, né, e foi para o Álvaro N, lá na rua Tenente Lisboa, número 1000. Pronto, hoje em dia, lamentavelmente, a SEMEC não existe, né? Houve a falência, lamentavelmente, isso aí, viu? Foi muito emprego, né? Na época havia 700 transformadores, tinha quase 800 funcionários. Né? Eu acredito que o Maia, José Maia Coelho Filho, salvo engano, que trabalhamos juntos na Tele Ceará, ele foi até chefe da nossa divisão de vendas, ele chegou a trabalhar na SEMEC, a vender transformadores, salvo engano. Mas, Adilberto, aí nessa época você foi estudar onde? Eu estudava no Colégio Padre Zanilson, né? No Padre Zanilson. Fica onde? Fica no Bucuripe, muito conhecido. Né? Aí pronto, aí depois terminei o segundo grau, né? Aí quando eu tinha meus
7 anos, com 19 anos de empresa, né? Em 1987, estava uma recessão muito grande, né, na época, não sei se você se lembra, inflação de mais de 15%. Era o plano, a época do plano cruzado. Não, foi antes, muito antes. Foi antes. O plano cruzado foi depois do... 86, você está falando de 87? Nessa época, 86 era o plano cruzado. Isso, era. Sarney, governo Sarney. Isso, pronto. A época que o Tasso assumiu aqui no Ceará. Justamente, era. O governo do Tasso era o governador do Ceará. Aí eu peguei e fui... o meu irmão Brito, né? Um abraço para ele aqui, o Brito, onde eu tenho muita gratidão, viu, meu irmão? A você é mais novo que eu tenho muita gratidão a você, porque você foi uma das pessoas que, apesar de ser mais novo que eu, me ajudou muito, me incentivou. Ele foi que me fez a inscrição para escrivão de polícia. Eu vou contar uma história aqui que não sei se tem tempo. Fique à vontade. Porque aqui quem manda no tempo é você. Pronto, porque é uma história muito interessante, porque para a juventude de hoje, como exemplo, serve como exemplo. Porque quando o meu irmão chegou, isso foi lá em casa no aniversário, ele chegou e faz concurso para escrivão, rapaz. Aí, você já fazia direito nessa época? Não, fazia direito não. Eu tinha o segundo grau, aí eu tava trabalhando na SEMEC. Aí, devido à dificuldade, recessão, não sei o quê, aí eu falando para ele, né, ele é meu compadre, né, na época meu filho tinha 6 meses de nascido, aí ele é perito, Brito é perito do papiloscopista, né, do Aperfosse. É o Brito Nobre. Aí ele pegou, o Brito disse, faz concurso, vai ter concurso para escrivão, porque tu não faz. Aí eu fiquei calado. Quando foi no outro dia, ele chegou lá na empresa com comprovante, fiz tua inscrição, tá aqui. Eu conheço o Brito. Né? Aí quando eu chego, quando eu pego, eu olho assim, primeira prova da datilografia, na época, né? Aí eu, Brito, como é que eu vou fazer um concurso para escrivão? Nem da datilografia eu sei. Aí só foi com a resposta que ele me deu, que eu nunca esqueci, te vira. Aí foi quando na época eu estava estudando para cursinho, eu ia fazer engenharia, como a SEMEC era como eletrotécnico, né? Na parte você queria engenharia elétrica? Engenharia elétrica, eu ia fazer engenharia elétrica, eu estava estudando cursinho, né? Aí eu aproveitei ali na Pedro I, né, que tinha muito cursinho na época, e curso de datilografia. Aí o novo, né? Antigamente. Aí pronto, eu fiz o meu curso de datilografia lá no centro da cidade, na Barão do Rio Branco. Pronto, aí eu chegava cedo, 6 horas, ia para o curso, 1 hora fazendo curso. Porque para eu entrar na Tele Ceará, em 1981, eu também precisei aprender datilografia. Aí Deus foi muito bom, graças a Deus, porque demorou ser chamado, 6 meses. Né, para me fazer a prova da datilografia, que era a primeira prova. Aí foi o tempo para você aprender. Foi o tempo para você se virar. Se virar. Aí eu peguei, a minha sogra me deu uma máquina da datilografia. Aí já era casado nessa época? Já era casado. Casou quantos anos? Casei com 27. Meu filho já tinha 6 meses por aí. Aí 87. Aí eu chegava em casa, meia-noite, almoçava, jantava, botava o neném para dormir. A mulher já estava cansada, para dormir, eu ia datilografar, datilografar o que eu fiz no curso lá. Você aprendeu a datilografar sem olhar para o teclado, olhando só para o texto? Praticamente. Eu aprendi a fazer isso. Aí, quando terminou 3 meses, aí me deram o diploma com a máquina aqui, né? Antigamente, quem é jovem, a gente tirava. Era um orgulho, né? Não sei se você tem essa foto, eu tenho essa foto lá em casa. Eu com a máquina da datilografia, mas só que eu não me conformei. Eu peguei. Para não esquecer que o concurso não tinha chamado ainda, aí eu me matriculei vizinho no outro curso e não sei de nada. Aí fui na tudo de novo. Rapaz, que quando veio o dia da prova, eu terminei o curso, 6 meses depois, eu estava fazendo 1.500 toques em 10 minutos. Era o suficiente. Aí pronto, aí veio a prova, passei na prova, aí veio a prova escrita, passei na prova escrita, aí veio tudo é vontade de vencer. Aí veio o psicotécnico. Eu nunca tinha feito psicotécnico na minha vida, sabia nem o que era. Comprei um livro, viu, garotado? A gente comprei um livro aqui na banca de revista, comprei 2 livrinhos assim, tipo isso aqui. Resolvi todinho os livros, né? Quando eu sabia, eu ia olhar as questões, resolvi. No dia que eu abri a prova, quando eu fui abrir a prova, foi no Detran na época. Quando eu abri a prova, era o livro. Olha que coisa de Deus. Aí pronto, aí fechei, eu sei, graças a Deus fui chamado de 90, né? Meus agradecimentos aqui ao Moroni Torga, né, que na época era secretário de Segurança,
o concurso caducou, aí ele pediu ao governador Tasso Gereissati, na época, para prorrogar mais 2 anos. Quando prorrogou, aí chamou, porque a minha classificação eram 7.500 inscritos, ainda tem onde está hoje em casa guardado. Aí a prova da datilografia derrubou 4.000, aí ficou 3.500. Os 3.500, os aprovados foi 331. Aí dos 331 a minha classificação foi 123. Muito bem classificado. Foi. Aí chamaram 100, aí eu fiquei. Aí quando o concurso foi prorrogado, aí chamaram novamente o restante, e aí eu passei 24 anos, 25 na polícia, né, com muito orgulho, escrivão de polícia. Aí eu tinha um sonho, né, era ser delegado. Mas eu tenho 3 filhos, aí eu dei prioridade para os filhos. O salário não dava para mim manter a faculdade e manter os meus filhos. Mas foi no período que estava na polícia que você entrou na faculdade de Direito? Vou chegar lá. Ainda não tinha entrado? Ainda não, vou chegar lá. Então para ser delegado de polícia tem que ser bacharel em Direito. Então eu tinha que fazer o curso de Direito. Eu não podia porque o salário não dava para pagar o meu curso. Eu com maior vontade de estudar, mas é porque eu pagava o colégio do meu menino, 3 meninos, particular. Porque eu sempre, assim, eu via as orientações do meu pai, invista em estudo, meu filho, invista no estudo. Aí eu que não, vou fazer. Aí deixei meu sonho para ser realizado depois. Depois que meus filhos cresceram e se formaram. São quantos? 3. Aí eu disse, agora é minha vez. Aí quando foi em 2013 eu mandei contar o tempo, juntou o tempo de servidor público com o da CEMEC, deu 42 anos. Deu 42 anos, aí pronto, é o suficiente para me aposentar. Aí pedi a aposentadoria e disse, agora eu saí em outubro de 2013 da Segurança Pública, em outubro. Quando foi em janeiro de 2014 eu estava na faculdade. Estava na faculdade de Direito, né, e mais um agradecimento aqui, porque o homem que não tem gratidão não tem dignidade. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que fazem as coisas por mim. Qual foi a faculdade? Eu fiz o vestibular na FANOL e na FANOL e na Unifor. Na FANOL e na Unifor, passei em todas as duas. E meus agradecimentos aqui ao Dr. Paulo Quezado. Paulo Napoleão Gonçalves Quezado. Não, Napoleão Quezado. Porque faltando 20 dias para me aposentar, eu fui no escritório dele, né? Aonde? Lá nas Dunas. Lá nas Dunas? Foi no escritório dele. Próximo ao Moinho Fortaleza. Isso, ele foi resolver um problema lá com ele. Aí ele já me conhecia, né? Sabe que eu sou de Xadá, é um homem que tem a memória muito boa. Ele perguntou, ei, Gilberto, como é que você está? Eu estou me aposentando, que um dia eu estou saindo. E aí, você é formado em Direito? Olha como é que essa história é coisa de Deus, pessoal. Aí ele disse assim, você é formado em Direito? Eu assim, sou não. Rapaz, forma em Direito, rapaz. Olha o empurrão, né? É muito bom te dar um incentivo à pessoa. Ele disse assim, olha, se forma em Direito, você é um cara você é uma pessoa que tem experiência na polícia, você vai se dar bem. Faça, que eu te ajudo. Aí eu tá bom, vou fazer. Aí eu fiquei pensando, aí despedi, entendeu? Resolvi o que eu ia resolver. Quando eu chego em casa, que abro o computador, vestibular na Unifor e na FONOF, escrevi online, né? Fiz as provas, né? Passei nas duas. Com 45 dias depois desse me encontro com o Paulo Sentado, eu fui lá tomar um café com ele. 7 horas da manhã, doutor Paulo. Aí ele já veio aqui nesse apartamento. Ele recebeu a gente, uma pessoa muito educada, muito bondosa. Ele falou, doutor Paulo, ei, você quer a sua novidade aqui, você aqui? Então eu passei em todas as faculdades, aonde? Na Unifor e na FANOL. Aí, pegou o cartãozinho aqui, vá fazer na FANOL, porque a diretora é minha amiga e você vai ganhar minha bolsa. Pronto, a ajuda foi essa. Aí eu consegui minha bolsa, né? Na época eu não podia pagar. Aí quem deu a meia bolsa? Foi a faculdade, a pedido do Paulo Quezado. Viu, Paulo Quezado? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou devendo Foi presidente da OAB, ele deve assistir esse vídeo. Inclusive, né? Essa semana ele me ligou para falar da teoria trocaliente. Né? Depois, inclusive, eu até conversei sobre a possibilidade de fazermos um vídeo para falar sobre esta teoria dele. Mas é isso, o Paulo foi presidente da OAB 2 vezes e quando mais jovem, que eu militei em um partido político, ele era o presidente desse partido.
Pronto. Aí depois que eu me formei, né? Me formei em 2017. Eu não fui ainda visitar Portugal, agradecer. Não fui ainda. Não fui mais. Porque não, eu ainda vou agradecer, viu, Paulo? Já está agradecendo aqui. Vou agradecer pessoalmente. É grato desde a época. Né? Muita gratidão ao nobre Toma com a adoção, jurista. Aí a contra-regra está todo tempo atrapalhando aí. Então, você toma com açúcar ou adoçante, você toma com açúcar ou adoçante, um cafezinho. Tanto faz. Você sabia que eu tomo café hoje sem açúcar? Meu irmão Brito também, toma sem açúcar. Eu estou tomando sem açúcar. Você é alto, né, Gilberto? Sou 1,80m. 1,80m? Jogou, fez esporte? Não. E meu filho mais novo, que tem 32 anos, tem 1,90m. É mesmo, rapaz. Os nossos filhos também são altos. É. O meu filho mais novo, eu acho que é o mais alto, né, Sandro? O Paulo é o mais alto também. Você pesa quanto? Estou pensando em 95. 95? meio. Tá bem. Eu vou chegar. Eu tô achando que tô. Eu já estou com 99. Eu tô achando que tá em cima do peso. Eu vou chegar aos 95. A conversa aqui é com café mesmo. O café é o bolinho da Sandra. Quem gosta desse bolo e já veio aqui por mais de uma vez e está convidado para vir sempre, quando quiser, é o Marcos Duarte, nosso colega advogado também. Pois é. Então a minha história, viu, doutor, é essa. E agora vamos chegar. Mas é uma grande história. Agora vamos chegar agora na Sim, poesia. aí você fez o curso e para a faculdade. Eu fiz, pronto. Aí quando eu terminei em 2017, né? Aonde? Foi na FANOL. Na FANOL. Na FANOL. A FANOL que bolsa fica de estudo localizada que o Paulo Quezado me aonde? deu. Lá nas Dunas. Lá nas Dunas mesmo. Com a bolsa que o Paulo Quezado conseguiu com a direção da faculdade. Aí você mora do outro lado da cidade, não é isso? Não, eu moro aqui na cidade de Funcionário, vi perto da cidade de Ah, Funcionário. você mora próximo à cidade de Funcionário? Bem próximo. Aí para ir para as Dunas já Tranquilo. ficava tranquilo. Tranquilo. Aí fez à noite ou de dia? Fiz à noite. Fez à noite. Fiz à noite. Né? Aí tinha umas cadeiras de dia também, né? Mas a maioria foram à noite. Aí, quando foi em 2017... Você não está moeda na cozinha? Quando foi em 2017, no final, vamos chegar agora aqui, onde surgiu o Edilberto Poeta. Como foi? Era isso que eu ia perguntar, Pronto. mas você já está dizendo ótimo. Assim, quando foi em 2016, o meu irmão faleceu. Né? O meu irmão mais velho, que era um pai para mim. Aí depois que... Desculpa a emoção aqui. Fica à vontade. Depois que ele faleceu, 6 meses depois foi minha mãe. Faleceu. A minha mãe faleceu com 94 anos. A minha também, não foi, Sandra? Aí depois do falecimento da minha Só mãe... vivedor, né? Bora torcer pra gente chegar até os 80. Se Deus quiser. Depois do falecimento da minha mãe, aí eu fiquei depressivo. Peguei assim, um sinistro de depressão. Que aí eu comuniquei à faculdade que eu não podia concluir estava faltando só monografia. Não podia concluir a monografia, porque eu estava com esse problema. O diretor foi muito legal, disse, não, a sua turma vai colar em 17 e em 2018 você cola, fique tranquilo. Aí me deram, aí ele me deu um ano para me recuperar. Aí foi onde chegou a poesia. Foi aí que a poesia tocou seu coração. Foi. Porque antes do meu irmão falecer, 4 anos antes, eu passava ele mora na cidade de 2000, eu ia, a faculdade é perto, né? Eu ia mais cedo, passava na casa dele, e ele era poeta, era escritor também, poeta, escritor e compositor, meu irmão. E também policial civil, era comissário de polícia, aposentado, meu irmão. Né? Aí faleceu, faz 72 anos. Aí eu digitava as poesias dele, as músicas, todo dia. Passava lá mais cedo, digitava. Aí pronto, não sei se... Aí eu digito. Inclusive foi somente nesse período que você despertou para a poesia? Foi. Antes nada? Não, antes nada. Quer dizer, eu posso ser um poeta ainda? Pode ser. A poesia é um dom. É mesmo. Aqui no condomínio nós temos um poeta também, meu amigo aqui, o Fernando Maia, que é nosso vizinho aqui, passa na casa dele ali, ele tem livros publicados, muitas poesias. Eu acho que o dom ele só se manifesta quando você cutuca. Na internet de hoje você dá um cliquezinho, né? Pronto, para a pessoa ali comunicar, né? Um oi. Um oizinho, pronto. É isso aí. Porque aí quando eu comecei, para mim sair da depressão, aí comecei a escrever poesia. Aí, como eu tenho uma página no Facebook, eu lançava no Facebook. Aí o pessoal começava a elogiar, rapaz, que poesia linda, sei o quê. Aí aquilo ali foi me dando ânimo, né? Aí que poesia legal, e eu entendi que eu fazia 3 por dia.
poesia. Aí eu descobri que eu tinha um dom, não sabia que eu tinha um dom. Aí comecei a escrever, aí depois meus primos que moram em Roraima, um abraço para eles, os vídeos vai chegar lá, né, Manaus, tem uns primos que moram lá em Amazonas. Manauara. Aí eles começaram a me acompanhar, incentivar, aí pediram para me escrever sobre a família Nobre. Aí eu disse, isso é complicado escrever sobre a família Nobre, mas eu vou... Como o meu pai era um contador de histórias, meu pai trabalhava um dia, outro não, à noite, no domingo, trabalhava assim, de dia, né? Aí depois trabalhava à noite, aí ele sentava a gente lá no Curitiba, né? Morava na Vajota, eu com 14 anos, e chamava os meninos lá, ele sentava, mandava a mãe fazer um cafezinho, aí começava a contar a história. As histórias dele. Aí eu pegava um caderninho, é por isso que eu gosto de escrever. Ele pegava um caderninho e começava com lápis, Betinho, ele chamava de Betinho. Meu nome é Gilberto Nobre, a gente chamava de Betinho. Betinho, vai escrevendo aí, ele contava a história e eu escrevendo. Quando os meninos tudinho, é engraçado, quando terminava, os meninos tudo aplaudia, ele achava bom. Aí eu tinha um caderninho cheio de história que ele contava. Uma das histórias que ele contava é um encontro com o presidente Getúlio Vargas, aqui em Fortaleza, o encontro dele. Outra história que ele contava foi uma vez que ele tinha 14 para 15 anos, um encontro com o Bando do Lampião, uma vez, o pai dele. Essa história eu conto. Ele contou essa história, eu guardei, aí depois eu comecei a escrever, né? Quando minha mãe era viva, eu tinha alguma dúvida, perguntava, ela me dizia... Conta um pouquinho dessa história do Bando do Lampião, que isso interessa. Inclusive o Fernando Maia vai gostar de ouvir esse relato. O Bando do Lampião, meu pai é de 1920. Meu pai tinha, parece que, 14 anos. E o papai era um filho de confiança do meu avô. O meu avô era fazendeiro. O meu avô era em Quixadá? Em Quixadá, Geminiano Correia Nobre, o nome dele. Aí ele fundou um município lá em Quixadá, depois de Quixadá, que na época era distrito, aliás, distrito de Quixadá. Hoje é distrito de Marabuiú, que Marabuiú agora passou a ser município, né? Aí ele fundou, né, conseguiu com o governador, né, na época que ele era metido à política, né, ele era chamado de coronel Reminiano, não devido patente militar, porque ele era fazendeiro, e o fazendeiro naquela época o pessoal chamava de coronel, né? Aí ele era coronel, o pessoal chamava de coronel Geminiano, aí ele conseguiu, o terreno era do pai dele, né? Ele conseguiu formar um povoado que se chama Laranjeiras. Aí fez a igreja, cemitério, escola, construiu, trouxe energia, tudinho. Aí então ele era um político muito bem conhecido. O candidato de Quixadá, se não tivesse o apoio do meu avô, é difícil ganhar. E como foi o encontro com o Lampião? O encontro com o Lampião foi assim, devido ao meu avô ser coronel, o Lampião não gostava de quem era militar. Ele não gostava. Aí ele veio falar para o coronel Reminiano, ele pensava que o meu avô era militar. Aí surgiu o boato que ele estava querendo visitar Laranjeira para fazer alguma coisa com o meu avô, não sei porquê. Inclusive meu avô tinha 15 fazendeiros, 15 pessoal que trabalha na vacaria. Sim. Com ele, né? Os funcionários do meu avô, à noite eles se transformavam em vigilante, todo mundo de espingarda. Por quê? Porque o meu avô tinha medo de o Lampião chegar. Quando ele tinha informante, dizia, o Lampião estava tá na região, tá pro lado de Canidé, não, é Juazeiro. Então, aí meu avô ficava com medo. Mas aí chegou a ver o encontro? O papai conta a história, interessante. Eles foram vender um gado num determinado local, saíram de Laranjeira e foram deixar 15 bois num determinado local, pro lado ali de Limoeiro, acho que foi Limoeiro. Aí na volta, aí uma senhora, muito amiga dela, uma compadre, chamava meu avô de compadre. Ei, compadre, depois o Lampião tá na área, ele tá sabendo aí. Você lembra daqui a uns 5 anos atrás que ele esteve aqui? Que eu lhe contei? Aí eu tô com medo dele vir de novo. Aí eu tô sabendo que ele está. Aí meu avô, rapaz, eu não vou pra Laranjeira não, tá chovendo muito, trovejando, eu não vou não, só vou de amanhã de manhã, eu vou dormir aqui na área com meus funcionários aqui, com meus vaqueiros.
Aí tava o papai, o vovô, geminiano, né? Tava mais 6 vaqueiros. Aí dormi tudo na área. Aí sim, o papai contava, né? Aí ela disse que ela pegou uma quartinha, botou água, né? Botou a mesinha, botou bolo, tapioca, né? Cuscuz. O pessoal comendo de madrugada, tinha com fome, né? Aí, geminiano, aí ela fechou a porta e foi dormir. Aí o papai disse que isso era muita chuva, relâmpago. Aí de repente o cachorro começava a latir. Aqui. Aí o papai, devido ser adolescente talvez, né, quando soube que a fala do lampião, ele ficou com medo, não dormiu. Aí, rapaz, 2 horas, 3 horas da manhã, e aí o papai disse que viu. O cachorro lá começou a latir, né, e viu. Aí olhava assim pela rede, né, e disse que viu como se fosse um jagunço do lampião. Não deram, né, ele disse que não sabe dizer se era o lampião mesmo, mas era o jagunço deles. Todo mundo com aquelas roupas, né, caracterizadas deles lá, disse que era 8, assim, mais de 8, assim. Aí chegaram, aí ficaram rodando assim, né, não falaram nada. E os cachorros latindo, eles pegavam, tiraram a comida, botaram no coelho. Maria Bonita estava com Não, disse não viu, só não. Disse que até passar da chuva. Aí pegaram, botaram as coisas para a sacola, levaram dois carneiros. Foi mesmo. Foi, roubaram, né? Com 2 carneiros. Aí pronto, aí quando foi no outro dia, né? Mas não dormiu. Ele disse que quando amanheceu o dia, aí ele contou pro vaqueiro lá, eu vi. Tu estava acordado, eu vi. Aí eu vou, porque o vovô era valente, sabe? Porque tu me chamou? Mas papai, ele matar, papai, não chama, né? Porque tu me chamou, assim, não. Aí pronto, aí essa história eu conto. É porque no Facebook eu tenho a saga da família Nobre. Essa é uma das histórias que eu conto bem com detalhes, sabe? Com detalhes. Edilberto, e a primeira poesia, qual foi? Mas agora você me pegou. Não lembra? Não lembro. Não lembro. Não lembro porque eu tenho 285 poesias. 285. Quais foram as primeiras? As primeiras foram... Para dizer. As mais marcantes. As mais marcantes, para iniciar. Eu vou contar um negocinho. Eu tenho 285 poesias. Se você disser assim, declare uma, eu não sei. Nem a do beijo? Rapaz, a do beijo eu deixei pro meu amigo. Eu ia contar. Rapaz, acredita, eu não decoro. Eu não decoro. Você escreve. Inclusive, ó, eu participei de uma antologia, né, da Ser Poeta. Sim. Né, da Ser Poeta. Meu abraço aqui pro meu amigo Davidson, lá de Pernambuco, né? Da Ser Poeta aqui. Sim. Meu amigo Davidson, até inclusive. Aí eu peguei a autografia aqui pro meu amigo Dr. Luiz Antônio. Eu estou participando, a antologia tem 12 poetas. Aí eu tô participando com 4 poesias, sabe? Sim. É uma das primeiras. Sim. Aqui na página 51 é que inicia. Aí eu trouxe pro senhor, aqui, ó. Edilberto Nobre. É. Então, nascido em Quixadá, Ceará, e residente em Fortaleza, Ceará, aposentado como escrivão de Polícia Civil, atualmente é bacharel em Direito. Sua paixão pela poesia vem de muito tempo e somente após a aposentadoria resolveu escrever poemas e contos que narram a história de seus familiares, denominada A Saga da Família Nobre. A escrita tem lhe mostrado novos horizontes, além de ser mais um desafio em sua caminhada. E isso mudou a sua vida? Mudou porque quando eu comecei a escrever... Esse é meu. É seu. Tá dedicado aqui, ó. Já está dedicado aqui para o meu amigo, Dr. Luiz Antônio Lima, com admiração e respeito, Fortaleza. 2/7/2025. Entregar aqui para a minha assistente de palco, a Sandra. Né? E semana passada, outro presente para você aqui. Outra semana passada eu estive na Academia Cearense de Letras, né, no evento que houve lá. Né? Aí o doutor Marcos Praxedes, parece que ele foi até vereador, né? Ele, advogado, analista judiciário, não sei se você conhece. Sim, conheço. É mestre em planejamento político público. Meu abraço, muito obrigado. Ele autografou, especialmente para o senhor, viu? Para mim? Pode agradecer. Então agradecer aqui ao Praxedes, né? Doutor Marcos Praxedes aqui. Para mim, com admiração, que grande jurista cearense, que coisa maravilhosa está aqui. Aqui fala, tem os grandes juristas cearenses, né? Tem um Paulo Guezado aqui também? Tem um Paulo Guezado aqui? Tem. Tem? Paulo Guezado, tem um Júlio de Porto. Júlio de Porto. Eu fiz inclusive um júri na semana passada, presidido pelo filho dele, doutor Jurandir Porto Rosa Júnior.
né? Esse aqui é o volume 2. O volume 1, eu tenho o volume 1 e o volume 2. Agora não sei se o Paulo Quezada está no volume 1 ou é o 2, eu não lembro. Né? Porque... Alberto Nepomuceno de Oliveira, que são muitos nomes, porque no Ceará são grandes juristas, né? É isso aqui, então tá aqui, grandes juristas, autores, tá aqui, os autores, bom, muito bom. Né? Depois vamos, de quem é o prefácio aqui? José Valdo da Silva, procurador de... José Valdo, Sandra. Marco Antônio Prachedes de Moraes Filho, Roberto Vitor Pereira Ribeiro. Ok, muito obrigado, agradecendo aqui. Edilberto, e o que é que vai motivando você a escrever? Como é que tem sido então a vida do poeta? Como é que nasceram essas 285 poesias? Assim, quando eu comecei a escrever, como eu estava falando anteriormente, a minha depressão acabou escrevendo poesia, viu? Quem tiver depressão, escreva, leia poesia, que é um santo remédio. Eu fiquei bom, eu não fui a médico e nem fui remédio. Comecei a escrever, o incentivo das pessoas, quando foi de janeiro a outubro, a novembro, eu comecei a escrever. Às vezes, quando chegasse no meio do ano, eu ia com o computador para fazer minha monografia. A minha monografia era a importância da perícia na investigação do crime. Né? Como eu sou da segurança pública, né? Aí o diretor, capricha na monografia. Aí a trabalho aumentou. Aí eu tinha tudo na cabeça. Quando a depressão é um negócio sério. Quando eu ia pro computador, não saía nada. Aí quando eu comecei a escrever, quando foi lá já final do ano, outubro, aí sentei no computador, eu fiz a monografia, acredite, em 20 dias. Fiz minha monografia. Monografia com 180 páginas. Aí o meu beijo com a Sandra, você viu aquele beijo e inspirou a poesia. Pronto, como eu disse no início, a poesia é um dom. Você é um dom que você descobre. Eu não sabia que tinha um dom, depois de muito tempo que eu descobri o dom. Por exemplo, quando eu sou assim, quando eu vi a sua foto, aquele beijo que você deu na Sandra, eu admiro muito o casal. Sempre é verdadeiro. Aqui dá aqui meu testemunho, é um exemplo de casal que a gente vê eu acompanho muito ele na internet, é um casal exemplar. Muito obrigado. Tá? Aí, 47 anos de casado. Muito bem, mas parabéns. Fizemos um Aí quando eu vi, eu sou assim, ó, eu estou aqui. Se de repente eu passo ali e vejo uma frase, ou então você me diz assim, alguma coisa que me toca, aí eu guardo, baseado naquilo ali eu faço a poesia. Mas você faz... Sim. Você faz poesias também com base em fatos do passado? Por exemplo, na época que você era da polícia, algum fato interessante, romântico, que você lembrou, fez uma poesia? Não. É uma boa pergunta, mas não. Não. A poesia que eu faço é assim, por exemplo, no seu caso aqui, quando eu vi a sua foto, aí eu lábios que eu beijei. Lábios que eu beijei. A Sandra chorou de emoção. Aí baseado... Eu chorei também. Baseado no que eu me conheço, né? No que eu conheço mais pela internet, aí eu formatei a poesia e acertei, né? Foi linda. Por exemplo, até aquela outra também que você recitou para ela. Sim. Né? Que você recitou. Qual é o nome dela? Eu não tinha lembrado do nome. Que lembra? Sandra. A Sandra tem uma boa memória. Tá até aqui. Mas enquanto você encontra aí, tem outras pessoas também que você fez uma homenagem direta? Tem. Lembra dos nomes? Tem, a doutora Neide Duarte. Um abraço pra Neude? Neide Duarte. Doutora Sandra, olha aí, a Neude, a Neudinha, a doutora Neide Duarte fez uma poesia para ela. Que beleza. Apesar de não conhecer, eu não conheço. A Sandra viu a poesia. Pois é, eu não conheço a doutora Neide, eu não conheço, não tive o prazer. Marcar um almoço. Não tive prazer de conhecer a doutora Neide, mas... É uma pessoa espetacular, Neude Duarte. Neide Duarte. Maravilha. Vamos marcar um almoço. Como foi a minha inspiração na poesia dela? Como é que você faz uma poesia? A pessoa vai perguntar, como é que você faz uma poesia de uma pessoa que você nem conhece? Aí é porque ela botou na internet a foto dela numa escada. Aí veio cadê o livro? Cadê, Sandra? Aí vem a ideia de escrever a poesia. Olha aí, doutora Neude, uma grande amiga, amiga da Sandra, nosso abraço, uma advogada sensacional, uma pessoa maravilhosa, já nos deu
o prazer da presença em nossa casa, nos nossos vídeos. Essa aqui foi a doutora Neide. Pois então, recite aí para a colega Neudo Duarte. Doutora Neide, prazer recitar. Neudo Duarte. Doutora Neide Duarte, prazer recitar. A alma de uma mulher. Se a escada for o caminho para reencontrar você, nela subirei. Mas no mais alto pedestal, sua foto preguei. Foi nesse momento que tive a mais bela impressão de você. Foi no seu sorriso que encontrei a verdadeira felicidade. Mas foi no amor que descobri que sou amada. Pobre de mim, que não fui digno de conhecer a beleza de sua alma. Mas o colírio de meus olhos é você. O único antídoto que acalma meu coração. Como eu queria saber, meu amor, onde anda você? Por onde anda esse amor que afugentou meu coração em muitas noites mal dormidas? Um simples olhar, um simples adeus, e você desapareceu. Agora vivo sofrendo esse amor que não teve começo e nem terá fim. Que lindo, olha aí, doutora Nilda. Edilberto, agora eu fiquei tentando fazer uma pergunta. Aqui atrás nós temos a sua cara metade, Luciano. que é a Lucy, né? Se quiser vir até aqui, Lucy, fica à vontade. 40 né? e... Quantos anos de casado? 45. 45 anos. Está 2 anos atrás da gente. Né? E uma coisa bonita como essa, romântica, dedicada a uma mulher linda, como é a nossa amiga doutora Neudo, linda por dentro e por fora, a exemplo da sua esposa também. Mas isso não causa ciúmes, a Lucy? Como é que ela vê isso aí? Como é que você administra isso? E de repente você está fazendo aqui verdadeiras declarações de amor, a coisa mais linda do mundo. A Sandra ficaria com ciúme, mas diria que não tem. Que não tem. Não tenho ciúme não. E como é aí com a... Por exemplo, eu me defino como poeta do amor. Apesar de já existir, né? Não sei se o Gide tem grandes poetas aí, não sei se é Castro Alves, que o pessoal chama. Né? As pessoas que me acompanham no Facebook chamam poeta do amor. Por quê? Porque todas as minhas poesias são direcionadas ao amor. Amor, felicidade, Deus. Deus é amor, felicidade, união. Aí no final, Deus é tudo isso, né? Que nos traz. Aí então tem poesia. Então não tem problema com a Lucy. Respondendo a sua pergunta, eu não sei. Até agora ela não demonstrou. Se ela quisesse me manifestar aqui, não, ela é muito tímida. Ela não, a Sandra também. Ela nunca falou, ela acompanha, vê, ela nunca chegou. Claro que o normal é que não tem. Eu acredito que não tem. Eu estou fazendo a pergunta a título de complemento. Ela nunca chegou para mim e disse: Alberto, tu para com isso. Você já fez uma poesia para ela? Tem. Então tem várias aí, mas você tem que procurar, muito. Tem várias. Então a Lucy é contemplada também. Você fez uma pergunta agora que ela não sabia, não, viu? Ela não sabia que não, que tem poesia que é pra ela, não. É segredo. Ela tem que descobrir. Então, como é que é essa inspiração? Você já teve noites que você acordou na madrugada e foi lá e fez uma poesia? Não. É assim, já mais durante o dia. Por exemplo, eu estou assistindo um filme. filme de romance, o quê? Aí de repente o ator, a atriz diz uma frase, uma declaração. Aí eu pego aquela declaração, aí baseado no filme, naquele amor deles dois, eu crio poesia. Você assiste muitos filmes? Gosto assim. Quais foram os melhores filmes que você já assistiu ao longo da sua vida? O melhor? Marcante? Eu gosto muito de filme de faroeste. De faroeste. Na pandemia eu assisti. O Dólar Furado você assistiu? Assisti umas 5 vezes. Na pandemia, o meu hobby, para não sair de casa, né, devido à idade também, o meu hobby, eu assisti mais de 200 filmes de faroeste. Mais de 200. Se você botar um no Facebook agora, o filme faroeste, eu olhar, eu assisti. Você assistiu Gladiador? Gladiador, assisti. Eu não gosto muito de filme de violência, não. E de ficção? Assim, o faroeste, apesar de ter violência, mas é uma violência de cowboy, aquela coisa. Não tem, é pra criança, né? E Volta para o Futuro? Pra assistir também. O Exterminador do Futuro? Então você gosta de ficção? Eu gosto, mas eu gosto por causa do trabalho do ator, sabe? Mas eu me adoro, eu gosto mais assim, né? O Vento Levou. E o Vento Levou? São 3 horas de duração. Assisti um bocado de vez, é uma mensagem excelente. Edilberto, aí agora você faz parte de uma academia.
Eu fui convidado, né? Já tomou posse? Ainda não, porque eu tenho que publicar o livro. Eu não tenho obra publicada ainda. Ah, você ainda não? Tenho que publicar, fui convidado já, eu participo, né, das lives da academia, já presencial, já fui, né? Academia Bezerra de Letras. Né? Academia? Bezerra de Letras. Aí eu fui convidado, mas como eu ia publicar esse ano, eu tenho material para publicar 3 livros. 3 ou 4 livros, né? Para a saga da família Nobre eu já tenho que publicar para 1. Aí só eu ia publicar esse ano, mas os problemas aí, que eu mandei fazer orçamento, não deu, eu tive que... Olha os patrocinadores aí. Direcionar, será bem-vindo, né? Os grandes escritórios de advocacia, Cândido Albuquerque, porque eu fiz Paulo Quezado. É porque eu vi um compromisso, a gente tem aqui aquele compromisso que antigamente chamava promessa, né? Sim. Tinha aquele compromisso que você faz com você? Sim. Eu vi um compromisso assim, como a poesia me curou de uma depressão, que eu acredito que me curou, que eu não sinto mais nada, eu disse, o primeiro livro que eu publicar, todo o dinheiro vai ser direcionado para uma instituição de caridade. Isso foi o meu pensamento. Então já tem a instituição? Ainda não, aí escolhi. Aí como eu tenho... Eu indico aqui a instituição Peter Pan. Como eu tenho que direcionar o dinheiro, eu tenho que ter a verba. Porque se fosse, porque muita gente diz, eu quero 5, eu quero 10, já me disseram isso, para distribuir isso. Aí eu quero fazer um livro barato, né? Porque o meu intuito não é ganhar dinheiro, o meu intuito é divulgar o amor. É o poeta do amor. Para divulgar o amor, divulgar a sinceridade, a dignidade, que justamente a minha poesia fala nisso. Eu vou contar um exemplo aqui, se você me permite. Fica à vontade. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu não tenho autorização. Sim. Eu tenho um amigo que é muito ligado à polícia, sabe? Muito ligado. Quem conhece muita gente da polícia. Ele é funcionário do Estado. Aí certa vez ele foi assaltado. Aí ele levou um tiro no olho. No olho. Por causa desse tiro no olho, ele passou uns 4 meses na Unimed internado. Né? Naturalmente que perdeu o olho. Perdeu o olho e lamentavelmente perdeu a mulher também. No mesmo assalto? Não, a mulher abandonou ele. Aí ele caiu na depressão. Tá? Ele não tem filho, caiu na depressão. Um rapaz de seus 52 anos, por aí. Aí ele se aposentou, né, com validez. Aí mora só. Aí pronto, você mora só é um veneno para a depressão. Aliás, é um remédio para a depressão. É um açúcar para a depressão. E o açúcar, um açúcar para a depressão. Aí foi o que aconteceu. Uma vez, ele me acompanha na rede social. Eu mando poesia para ele, eu tenho ele aqui no WhatsApp, mando para ele. Aí uma vez ele mandou um coisa para ele, Beto, rapaz, você sabe o que aconteceu comigo? Eu falei com ele, né? O que foi? Tá tudo bem? Rapaz, eu ia me suicidando ontem. Eu disse, rapaz, quem foi que houve? Rapaz, não, que minha vida acabou, rapaz. O pessoal me desesperava, os amigos esqueceram, não sei o que, você sabe, né? Mas o que foi? Rapaz, eu estava depressivo. Eu moro aqui no quarto andar, aqui, ele mora ali perto do Joaquim Tava. Aí eu estava aqui no quarto andar, aqui, rapaz, aí deu vontade de suicidar. Aí eu vi a janela assim, aí pensei na minha família. Aí o celular deu um trick assim, aí eu abri o celular. Aí comecei a ir procurando assim, aí abri uma poesia tua lá. E eu fiquei tão emocionado que eu nunca mais toquei nesse assunto com ele. Eu também não me lembro qual foi a poesia. Rapaz, comecei a ler essa poesia. Quando eu li a poesia, rapaz, eu comecei a chorar e desistir, ó. Aí eu me emociono todinho, eu fico todo arrupiado. Aí eu disse, rapaz, que bacana, rapaz. Aí eu pensei na poesia, pensei na minha família, aí desisti. E hoje ele, graças a Deus, ele tá bem, sempre eu acompanho. Aí eu disse, rapaz, como é importante, né? Edilberto, você está contando um fato aqui de uma vida que a sua poesia salvou. Foi. Mas você não sabe, você não sabe, amigo, das outras vidas que as suas poesias salvaram e que você não tem conhecimento. Pronto, aproveitar, eu não vou também citar nomes, mas tem certas seguidores, eu tenho mais de 7 mil seguidores, né, no Facebook. Eu tenho certos seguidores, certas pessoas, né, as mulheres, principalmente, que a maioria, ela conta. Tem uma que disse, Edilberto, eu não gostava de ler, depois que comecei a ler as suas poesias, me deu vontade de ler.
Edilberto, outra. Edilberto, eu detestava essa palavra amor, porque eu fui traído 5 vezes. Pensou. Aí depois comecei a ler essas poesias, eu tô me transformando, tô mudando, eu quero amar de novo. Vou procurar uma pessoa desse jeito. Pessoa dê esse testemunho, sabe? Que eu não posso divulgar, porque eu não tenho autorização, né? Mas e tem muitos outros, aí eu digo, opa, até que enfim, uma coisa que eu estou fazendo está servindo, né? Que esse é o meu intuito. O melhor amigo da minha vida se chama João da Mata César de Melo. Eu o conheci na Embratel, eu era da Teleceará, ele da Embratel, ele é engenheiro eletrônico da Embratel. E atualmente ele mora em Brasília, já aposentado. E ele também é poeta, né? Então eu nunca fui ligado à poesia, eu sou muito ligado à música. Porque a música é a poesia cantada. Isso, né? exatamente. Então o João da Mata é um grande poeta também. E eu sempre tive muita admiração, assim, por quem escreve, principalmente as poesias e depois vendo a música, né? E atualmente eu estou no ano da minha aposentadoria também e pratico alguns esportes. Dentre eles, eu estou acompanhando, direto. o kitesurf, o parapente. E você faz esporte? Qual esporte você faz? Você caminha? Eu estava fazendo academia, mas eu também estou fazendo uns exames de problema de coluna, o doutor pediu para parar enquanto eu... Mas caminha? Caminha? Eu gosto mais de academia, sabe? Eu sei. Academia. Mas caminhe e continue fazendo academia, de leve. Não pare não. Mas tava bem que só... Quem se inspira também. E você sabe que o exercício físico é um dos melhores remédios contra a depressão, né? Sem dúvida, Então, Edilberto, hoje nós estamos aqui gravando um vídeo para a internet, para as nossas redes sociais, e hoje eu acredito que a vida do poeta, ela fica muito movimentada também por conta da internet, a facilidade que você tem de colocar suas poesias para o mundo, de receber feedback. Eu acredito que você participa de grupos do WhatsApp, né, do Facebook. Também. Já tem um canal no YouTube também? YouTube tem. Já tem um canal? Qual é o canal? Poeta Edilberto Nobre. Poeta Edilberto Nobre. E tem o TikTok também, né? Tem TikTok. Como é que está no TikTok? O TikTok tá bem. Eu digo, como é que se encontra lá? Poeta Edilberto Nobre. Poeta Edilberto Nobre. E Instagram? Instagram não, tem não. Não, um poeta sem Instagram não pode. Mas porque eu sou meio assim... Mas se você tiver Instagram, você vai ter mais seguidores ainda. Meu filho que me ajuda. No Facebook, como é que se encontra? Edilberto Nobre. Edilberto Nobre. Edilberto Nobre, como eu sempre digo, nobre até no nome. Edilberto Nobre. Mas aí você participa dos grupos do WhatsApp. Participo. São muitos. De poeta, vocês trocam informações. Eu tenho um grupo tem um andarilho, né? Andarilho da cultura, que eu participo, o grupo, né? Aí eu tenho mais de 400 assim, pessoas no WhatsApp, assim. Que a gente ligados à poesia. Ligado à poesia tem na faixa de uns 25 por aí. De grupos, né? De grupos. Aí mais mesmo assim no WhatsApp mesmo tem mais de 400. Você já chegou a participar de viagens, de congressos em outras cidades? Já. Nos conte aí por onde você andou divulgando a poesia cearense. Só em termos de Ceará mesmo, né? Fortaleza, né? Em termos de Ceará. Participo, eu já fui lá. Eu quero aqui agradecer aqui a Jaqueline, que é presidente da Academia Bezerra de Letras. Nós tivemos um evento na Academia Cearense de Letras e eu tive a honra de ocupar o púlpito, né? Sim. Da Academia Cearense de Letras e aí depois que eu cheguei no estacionamento, né? Que fui pegar o carro, eu chorei. É emocionante. Bati a cabecinha, porque eu pensei naquele vendedor de bolo, sabe? Aquele vendedor de bolo, 14 anos, que queria ser alguém na vida, né? Trabalhando para ajudar meus pais. Aí hoje aqui eu estou de paletó aqui na Academia Cearense de Letras, onde muitas pessoas renomadas, né, estiveram nesse púlpito, né, como, né, juristas, né, poetas, né. Aí eu disse, o Edilberto Nobre ocupou o púlpito por 10 minutos e deu seu recado. Agora, lógico que a Lucy, que está aqui conosco, dá total apoio a essa atividade. Por exemplo, ela não fica, como diz o ditado assim, perturbando. Para com isso aí, não fica, ela dá todo apoio. Tá? Às vezes eu vou dormir de madrugada, né? Porque eu fazendo uma poesia. Você mora em casa ou apartamento? Em casa.
Aí ela apoia, ela não... Aquilo lá... Eu pergunto assim porque de madrugada dá para sair pelo jardim. Dá reclamaçãozinha aqui, de vez em quando. E os filhos, apoiam? De vez em quando aqui é chamar ela House Prata. E os filhos? Os filhos eu gosto, eu tenho 2 casados, aí mando as coisas para ele manda elogios, sabe? Algum já interessado na arte da poesia? Não. Tem o Vladimir, né, que é formado em educação física, né, personal. Tem o Jeff que está terminando engenharia agora, né, que é o mais novo, e que é o que mora comigo, né, e o outro mais velho, né, ele vai se formar em logística, trabalha na empresa. Nenhum foi para o direito? Nenhum quis. quis. Nem direito e nem polícia, né? Nem direito nem polícia. Nem polícia, Edilberto, e você também chegou a dar voz às suas poesias? Aqui, pessoal, vamos meu agradecimento aqui ao Dr. Luiz Antônio. Antônio. Eu não falei isso pelo agradecimento. Modéstia à parte, eu acho que foi uma boa ideia. Eu já ia falar. O Dr. Luiz Antônio, para quem não sabe, é um grande incentivador. Né? E ele me deu, já tinha me chamado aqui, é a 3ª vez que ele me chama para a gente bater esse papo aqui no café, e a oportunidade foi hoje. E eu quero agradecer pessoalmente, né? Ele deu uma sugestão de eu dar voz às poesias. Tanto é que eu boto assim, né? Atendendo a pedidos, 2 pontos. Dei voz às minhas poesias. Mas é pensando nele, está bonito, está muito bonito. Você está catalogando tudo no Facebook e no seu canal do YouTube? Tudo no canal mas está muito bonito. TikTok está muito bem aceito, sabe? Inclusive o pano de fundo que você coloca lá e as legendas, né? Aquele ali é um amigo meu que coloca, o Diego que coloca. Diego não. Com a sua voz, não tem nada de inteligência artificial, é a sua voz mesmo. Não, é a minha voz. Eu vou pedir para a Sandra já se preparar para encerrar aqui. Tem uns 60 minutos. Tem um filho meu, um garoto, que ele é craque Eu acho que ela está dormindo, Sandra. Ela é craque em computador, sabe? Aí os meus filhos, sabe? Eles estão muito ocupados, que eu peço, demora, eu faço fazer uma coisa e demora. Aí eu peguei e falei com esse meu amigo, o filho dele é craque. Aí eu peguei, faz umas... Eu mando o áudio, ele que faz aquela produção. Quer dizer, você deu voz às poesias por sugestão minha. Sugestão sua. E outra coisa, o pessoal estão elogiando. Inclusive eu ia falar comigo mesmo, que tem a voz melhor e tal. Mas o pessoal disse, Edilberto, é bom você mesmo. Você é o criador da poesia. Exatamente. Inclusive eu sugiro que você faça até a poesia filmada em vídeo. Fica outra sugestão para você estudar. Mas, Edilberto, agradecendo aqui a sua visita, você ter vindo tomar esse café aqui conosco, nos trouxe presentes maravilhosos. Eu gostaria de passar para as suas considerações finais aqui para a gente encerrar a nossa entrevista com a nossa gratidão aqui por este momento ímpar de estar com você e com a Lucy. Para mim é um prazer, doutor Luiz Antônio, estar aqui na sua residência, né? Muito bem recebido aqui por você, né? Sendo que é do Senhor, né? Por você. Não, por favor. E você e a nossa querida Sandra Diniz aqui, né? Sua esposa. E espero ser convidado outras vezes, né? No lançamento do livro, vamos fazer uma live, né? Vamos fazer um lançamento do livro, vamos fazer uma live para a gente apresentar o livro, né? E agradecer aqui os meus seguidores, né? Que mandam sugestões. E tem até um detalhe que eu esqueci de acrescentar. Eu não conheço. Se existe, os poetas me perdoem. Mas poeta que faz a sua poesia, coloca no Facebook, que os leitores conhecem primeiro do que você lançar no livro, eu não conheço. Geralmente o poeta escreve, lança o livro, mas eu não. O meu leitor, né, ele conhece as poesias antes de eu colocar no livro. Então é uma coisa que eu não conheço ainda. O pessoal vai falar, tu apresentou outras poesias, a gente conhece, mas não está no livro ainda, mas vou colocar no livro. Aí quando chegar a oportunidade, né? Aí se você permitir, a gente lá no lançamento. Será um prazer. Um DDD 85, qual é o telefone? Bem devagarinho aí para o pessoal entrar em contato com você. É 85, né? Gilberto Nobre, é 85, Fortaleza, né? 98824-2529. 988-24-25-29. Olha, eu acredito que as suas poesias inspirem muitas pessoas, né? Eu, dos meus esportes, às vezes eu encontro pessoas que dizem que se inspiram em mim, nos exercícios físicos, na vontade de viver, de ser feliz.
de transmitir isso e de fazer amigos iguais a você. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. Hoje tive o prazer de conversar aqui, de receber em nossa casa este amigo, este poeta, Edilberto Nobre, até no nome. Muito obrigado, um forte abraço a todos.